Mel Bento, o autor desta obra, uma obra que com certeza deu um enorme trabalho, mas o produto final vingou. Bom, deu trabalho, porque essas coisas é preciso muita paciência de coca-bichinhos, de encontrar 300 e tal nomes, onde é que vieram e o que eram as terras da sua origem, etc. Mas como eu faço isto com muita alegria e uma satisfação intensa, não deu trabalho nenhum. Quer dizer, acaba por... Era uma coisa que eu normalmente faria para mim, para tentar descobrir as origens do falar micalense, principalmente do falar micalense, e depois dei comigo com um mundo completamente novo de países, além de Portugal, evidentemente, que é o principal, mas de Espanha, da Itália, da França, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, etc., da Alemanha, e da Flandres, muita gente veio da Flandres. Isso enriquece imenso o nosso horizonte, até onde é que nós viemos, de onde é que nós viemos, onde é que os portugueses foram buscar povos para preencher as terras que foram descobrindo. O doutor frisou e muito bem que, portanto, o povo micaelense dá alguns erros gramaticais na língua portuguesa, mas acha que isso está muito melhor agora, neste momento, ou antigamente era pior? Como é que vê o futuro dessa linguagem? Há uma melhoria a aproximar-se brevemente? Eu desejava que houvesse, porque o falar bem ajuda a pensar bem. Às vezes há pessoas que não têm muita inteligência, mas como falam muito bem e leem muito bem, acabam por aprender mais depressa aquilo que uma pessoa que não fala bem, nem lê bem, naturalmente, tem mais dificuldade, há mais trabalho, não é? Agora, eu vejo, não sei se é dizer felizmente ou infelizmente, porque há dialetos, os povos têm dialetos. Portugal continental é um exemplo. É um exemplo, mas aí são pequenas diferenças, a gramática é a mesma. No falar micalense há diferenças, há regras gramaticais diferentes, como há na Catalunha. Portanto, há ali qualquer coisa que tem uma lógica diferente, porque se eu falar micalense com micalense, eu sou advogado e recebo todos os dias micalenses, e quando percebo que a pessoa não gosta de falar à moderna, eu adapto-me à maneira de falar dele. É essa postura, não é? E ele percebe-me perfeitamente e eu consigo transmitir exatamente o que a lei moderna diz para uma pessoa que fala um português que vem do século XV. E é encantador perceber que eles entendem rapidamente. Portanto, não são pessoas menos inteligentes, são pessoas que têm uma linguagem que já não se usa. Isso é uma mais-valia para si também? Para mim é uma mais-valia. Eu vejo continentais, principalmente magistrados, que têm alguma dificuldade em perceber os micalenses, porque usam palavras que já caíram em desuso, porque usam expressões que já não se usam, e, no entanto, para nós, aquilo é que está certo. No seu entender, este livro é produtivo para que não só o povo micaelense, como eu, por exemplo, que sou do continente e também gostei dessa obra, uma obra-prima interessante e que eu vou, portanto, verificar e fico enriquecido sobre isso. Penso que uma das coisas que me deu uma certa alegria foi identificar as terras de onde eles vieram, e é tão engraçado porque depois de saber que uma determinada família veio de certo lugar, quando vejo uma pessoa com o mesmo nome de família desse lugar, acho até semelhanças, porque é natural, as terras lá naquele tempo eram todas muito pouco povoadas e, portanto, as pessoas eram todas parentes umas das outras, praticamente, em cada aldeia, não é? Aliás, há um ditado em Vila Franca do Campo, que a minha bisavó repetia muito, que é: rapariga da tua terra, limpa-lhe o ranho e casa com ela. E, portanto, havia muita tendência das pessoas casarem na sua freguesia e, portanto, mantém-se as mesmas características durante séculos, quase até aos nossos dias. Muito obrigado e boa sorte. Disponha sempre. Portanto, foi o autor do livro que foi lançado aqui na Casa dos Açores, na Cana, em Fall River, Luís Santos, para Ricardo Studios TV.
Luís Santos para Ricardo Studios TV, cá estamos novamente para o lançamento deste livro e foi aqui muito falado pelo Dr. Carlos Melo sobre as origens dos açorianos. A Nélia foi a grande responsável a trazer aqui Carlos Melo. Sim, não foi a Nélia, foi a Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Como fazemos todos os anos, tentamos sempre trazer alguém dos Açores nesta altura de celebração do Dia da Região, que já aconteceu há uma semana atrás nos Açores. Deste ano foi em Vila Franca do Campo, e nós, a Casa dos Açores, todos os anos celebra com alguma pompa o Dia dos Açores, porque é a razão que dá o nome à nossa casa, a Casa dos Açores. E este ano, em reunião de direção, eu sugeri que viesse o Dr. Carlos Melo Bento, precisamente porque eu sabia da existência deste livro, que ele tinha lançado em 2015, e porque, sendo ele um historiador e uma pessoa com profundo conhecimento em relação à nossa história, seria muito interessante tê-lo não só a apresentar o livro, como também amanhã, que é o grande dia do evento, falar sobre a autonomia, não só numa perspectiva política, que ele próprio foi um político envolvido, como também numa perspectiva histórica. Portanto, a direção concordou, achou boa ideia, nós reunimos os esforços necessários, nomeadamente o apoio que foi necessário à deslocação dele, e que nesse caso fomos apoiados pela SATA Azores Airlines, e ele gentilmente tem família, ficou com a família e hoje está aqui connosco, e amanhã também. Foi bem específico as origens dos açorianos neste livro. Aliás, ele explicou muito bem. O povo, penso que percebeu a mensagem e, aliás, como podem ver no Ricardo Studios TV depois na internet, como vai sendo, como foi descoberta este trabalho magnífico. Foi interessante ouvir o seu doutor, porque havia muito aquela ideia que os Açores tinham sido povoados só por pessoas vindas do Sul, nomeadamente do Algarve. Há muito esta ideia, mas não só. Ele hoje mostrou-nos que muitos deles também vieram do Norte e do Centro do país. Portanto, eu penso que saímos daqui hoje a aprender muita coisa. Muito obrigado, Nélia. Obrigada eu. Amanhã há mais uma manifestação aqui. Amanhã vai ser o dia por excelência da celebração das comemorações do Dia dos Açores desde 2016. Vamos ter a conferência, como eu já disse, e depois vamos homenagear pessoas que na comunidade têm se destacado aqui e nos Açores em prol da nossa comunidade. Posso aqui dizer, independentemente de ser o Luís a fazer uma entrevista, que o Luís é uma das pessoas homenageadas, o Luís Santos, na categoria de apoio e de trabalhos prestados à comunidade. Nós, a Casa Açores, tem muito orgulho e muita felicidade em poder dar-lhe este agradecimento, que também é a nossa forma de agradecer assim o que faz pela nossa comunidade, que hoje em dia, na comunicação, sendo a internet, as redes sociais, sendo um meio de comunicação por excelência, o trabalho que o Luís faz é de facto muito relevante e nós agradecemos muito por isso. Outro dos homenageados vai ser o Correio dos Açores, também na área da comunicação social, porque nós achamos que nessa questão de estreitar relações entre a comunidade imigrantes e os Açores, a comunicação social tem um papel importantíssimo, como o Luís, aliás, sabe, e como também concorda comigo na qualidade também de jornalista. Depois temos o sócio da CANI, este ano vai ser o Mário Ventura, é uma pessoa extremamente dedicada a esta casa. O outro homenageado, para não me esquecer, na área da educação vai ser o Centro de Estudos Portugueses, que é um centro da Universidade de Massachusetts em Dartmouth, uma universidade de extrema importância para a nossa região, se pensarmos aqui que muitos dos alunos são luso-descendentes. Portanto, temos que apoiar o centro, temos que apoiar o nosso departamento, e a escola, a academia tem que trabalhar cada vez mais com as associações. Também daí o motivo desta homenagem. Vamos homenagear um grupo musical, porque a música, num contexto de imigração, também é de extrema importância. Uma das formas de cativar a juventude é através da música. Não vamos homenagear jovens músicos, mas sim vamos homenagear um grupo que já cá está nessa área há muitos anos, que são os Capitalistas. Vão receber essa homenagem também como forma de agradecermos o trabalho que eles fazem em prol do entretenimento e da nossa música portuguesa. E o empresário vamos ter o Sr. José Castelo. E porque é que homenageamos o empresário? Não podemos esquecer que a nossa imigração, quando cá chegou, muita gente que não veio das universidades, não vieram das universidades, vieram às vezes sem escola, sem nada, mas vingaram, a maioria vingou pelo trabalho e pelo empreendedorismo, criaram negócios e criaram as suas próprias fontes de trabalho, e isto tem muito valor. Portanto, a Casa Açores todos os anos tem a preocupação de homenagear o empresário, precisamente para fazer referência a
esta força, esta capacidade empreendedora que os açorianos têm quando os açorianos nesse caso, em particular, mas os portugueses em geral, de quando se deslocam, quando imigram, vencem e tomem as rédeas, e pessoas como o Sr. Castelo e outros que nós já homenageamos no passado, portanto, são a prova desta força que os açorianos têm. Olha, foi muito interessante. É um assunto que às vezes há pessoas que pensam nele, eu já tenho pensado nele, eu tenho umas teorias muito diferentes das dele, na certeza que ele está mais certo do que eu, porque estudou e averiguou tudo isso. Mas é um assunto muito interessante que tem pena se acabar por aqui. Devia continuar para chegarmos a uma conclusão, porque é que o miquelense fala assim, porque é que não constrói bem a frase, porque é que termina as palavras antes de elas terminar, como a última sílaba. Portanto, isso é muito interessante. E além disso, o Dr. Melo Bento tem livros sobre a história dos Açores que ele publicou. E eu aqui fazia um apelo, mais um, aqui, essas histórias dos Açores. Esta história agora devia ser ensinada nas escolas, nos Açores, para que todos os açorianos pudessem também perceber-se disso. Porque, como foi dito aqui, o povo miquelense não é um povo com muitos hábitos de leitura. Provavelmente muito poucos vão ler este livro, né? Mas se fosse ensinado nas escolas, tinha uma abrangência maior e em termos futuros era uma garantia porque as crianças também gostam disso. São histórias engraçadas e da maneira que ele expõe muito bem, e ele focou assuntos que nunca ninguém pensou e que nunca ninguém se dedicou ainda a esses estudos. Portanto, foi muito positivo, gostei muito deste momento, está aqui na Casa dos Açores. Parabéns à Casa dos Açores, parabéns ao Dr. Melo Bento por esta iniciativa de tentar explicar o porquê da nossa pronúncia miquelense e dos defeitos dela. Está de acordo então quando o Dr. Melo Bento diz que a linguagem miquelense tem erros gramaticais? Pois com certeza que sim, ele dá exemplos. Eu próprio também os comento às vezes, em conversas, como ele disse, isto vem do berço, não? Isto vem do berço. Provavelmente haverá uma outra língua antes da portuguesa que nos influenciou, como ele disse. Mas não se pode, ainda é um mistério saber isto, ainda é um mistério saber isso. Há coisas que a gente explica, que se pode explicar, mas há coisas como esta que ainda não há explicação. Foi explicado aqui pelo advogado Dr. Carlos Melo sobre este livro. Temos aqui o Sr. Carreiro, o presidente da SATA, aqui de Fall River. O que achou? Foi interessante o que o Dr. Melo falou aqui? Sim, é fantástico. Aliás, o Dr. Carlos Melo Bento é um orador fantástico. Eu conheço já há muitos anos, foi meu professor nos tempos de liceu e de escola. Era uma pessoa sempre muito próxima dos alunos, próxima da população em geral. Aliás, a sua vida de advogado permitia-lhe que nas barras do tribunal defendesse todo o género de pessoas, independentemente do grau cultural de cada um, e acredito que isso tenha-lhe chamado a atenção para os pormenores linguísticos do povo miquelense. Foi um comentário interessante sobre o livro que ele lançou, não é? As origens dos Açores. Exatamente, é fantástico. As origens geográficas dos açorianos era um livro que faltava, se percebermos de onde é que vieram as famílias dos Açores, e penso que é um livro muito interessante, desejoso para chegar a casa e começar a lê-lo. Muita gente veio do continente, não é? Sim, aliás a maioria foi quase todo do continente e alguns da Europa, como ele referido, os flamengos da Bretanha francesa, mas realmente a maioria foi do continente português.